بسم الله الرحمن الرحیم. Em nome de Deus, o clemente, o misericordioso. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi tayyibin tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajam. Louvado seja Deus, Senhor do Universo, que a paz e a bênção de Deus sejam com o profeta Muhammad e a sua família purificada. Para iniciar, eu vou falar um versículo do Alcorão Sagrado. Deus, Allah Subhanahu wa Ta'ala, no capítulo 13, versículo 11, Surata Ar-Ra'd, diz: Inna Allah la yughayyiru biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Altíssimo disse: jamais mudará as condições que concedeu às pessoas, a menos que elas mudem o que há em seus íntimos. Na verdade, a Revolução Irã é um milagre no século XX. Na verdade, porque é uma revolução que não apoiou nenhum poder naquela época no oeste, o leste e o oeste. Pelo contrário, os dois lados estavam contra a revolução do Irã. Eles tentavam muito, todos os países poderosos naquela época tentavam muito para acabar com essa revolução. Até hoje está tentando muito. Eu vou um pouco explicar o que eles fizeram. Mas para falar sobre Irã, sobre a revolução, sobre o Islã, temos muitas coisas para falar, porque Irã tem uma história de 7.000 anos. 7.000 anos da história do Irã. Depois, quando chegou o Islã no Irã, o que aconteceu? Durante esse tempo de 1438 anos que o Islã chegou no Irã, até antes da revolução, o Irã tinha muito rei. O governo que estava não tinha uma república, não tinha revolução. Mas as pessoas religiosas, os ayatollahs, não tinham problema com os reis. O problema começou quando que vocês estavam muito fracos, começou a enfraquecer com vocês. Quando vocês pesquisam um pouco sobre a história do Irã, 2 séculos antes, pesquisam um pouco no Google, internet, a mapa do Irã. Depois de 200 anos, o tamanho do Irã começou a diminuir. Quase metade do Irã perdeu. Por quê? Porque os reis não conseguiram proteger a fronteira do Irã. Ou a Inglaterra, ou a Rússia, outro país poderoso pediu a rei, não pediu, mandava que tem que tirar esse pedaço do país para nós, ou para... Eles não conseguiram manter, proteger. Cada tempo, o Irã perdia um pedaço do território. Até 7 anos antes da revolução, também o Shah Muhammad Reza, o último rei do Irã, também ele perdeu uma ilha grande chamada Bahrein. Hoje em dia é Bahrein, mas antigamente era um dos estados do Irã. Meu pai contava que eles estudavam quando eles estudavam na escola. Meu pai ainda está vivo. Ele contou para mim que quando ele estava estudando geografia, Bahrein estava um estado do Irã, mas a Inglaterra disse para o rei tem que deixar esse estado para nós, não para nós, para que fique independente. Então o Shah não conseguiu. Essa corrupção, esse fraquecer, esse tipo de incompetência, esses reis
incompetentes, que eles não conseguiram manter o país. Então, os ayatollahs começaram a criticar, protestar, que por que vocês, primeiramente, os ayatollahs não tinham problema com vocês, mas depois, por exemplo, o Ayatollah Khomeini disse para o Shah que se você não consegue manter o povo, a gente vai mandar embora você, se você consegue resolver esse problema. Essa corrupção, esse sofrimento que o povo está passando, se você consegue resolver, está tudo bem. Mas se você não conseguir, a gente vai mandar você embora e nós vamos resolver. O Shah não ouviu, depois Imam Khomeini levantou contra ele, depois de muito tempo conseguiu vencer. Só para um exemplo para um dos motivos que o povo apoiavam o Ayatollah é que, por exemplo, durante a Guerra Mundial, dois países estrangeiros, a Rússia também a Inglaterra, entraram no Irã, ocuparam no Irã, o governo não conseguiu resistir, tá? Eles para preparar os exercícios deles, pegavam o alimento do povo iraniano para soldados deles. Durante esse tempo, quase 9 milhões de povo iranianos morreram, perderam a vida. Quase metade do povo do Irã morreu. O governo não fez nada. Esse é o problema que o Irã tinha. Então, os ayatollahs, o Ayatollah Khomeini resolveu fazer alguma coisa para salvar o povo. Que quando ele entrou no Irã, porque 15 anos atrás o Shah mandou embora Imam Khomeini para outro país, mas quando ele entrou no Irã, ele conseguiu construir um governo islâmico até hoje, que todos os países ocidentais, também os países poderosos, durante 39 anos, eles fizeram tudo o que eles podiam para acabar com a Revolução Iraniana. Por exemplo, 8 anos, guerra que o Saddam Hussein, ditador do Iraque, ele invadiu do Irã, com apoio de 80 países ajudavam o Iraque para invadir no Irã. 8 anos, Irã defendia diante do Saddam Hussein, mas na verdade Saddam Hussein não era sozinho. Depois começou guerra comercial, guerra cultural, até hoje. Para quê? Para destruir a Revolução Iraniana, mas graças a Deus até hoje eles não conseguiram.